Olá, primeiro ano, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje a gente vai começar um novo assunto para a gente fechar a antiguidade. Faltam duas culturas e a primeira delas é a Grécia Antiga. Como a Grécia Antiga possui muita coisa interessante, basicamente a arte clássica inteira é baseada na arte da Grécia Antiga e muitas outros movimentos artísticos que vieram depois, como o Renascimento, o Neoclassicismo, algumas artes na Idade Média faziam referências à arte na Grécia Antiga, então tem muita coisa. Então a gente dividiu essa arte em algumas partes e hoje a gente vai ver a primeira parte vai ser só sobre esculturas, tá bom? Lembrando que a Grécia Antiga a gente dividiu os historiadores dividem os períodos, porque ela é muito, a arte e a história grega, ela é muito diversificada, tá? Então, foi dividido os períodos em três. O período arcaico, que é o mais antigo, o período clássico, que é um período médio, tá? E o mais recente, que é o período helênico, já quando a Grécia está dominada pela Macedônia e por Alexandre o Grande, tá bom? Então, a gente vai ver a evolução dessas esculturas, quais as diferenças, quais as coisas mais parecidas e tal, tá bom? Então, vamos começar agora. Então, primeira coisa, dos povos da antiguidade, os que apresentaram uma produção cultural mais livre foram os gregos, tá? Então, os egípcios, eles eram muito presos a convenções de sacerdotes. Durante 3.000 anos de história não houve muitas diferenças. Os mesopotâmios também tinham muitas convenções na arte e tal, eles eram muito rígidos. A Índia, a China, como a gente viu na aula passada, mas os povos gregos eles eram muito livres porque eles tinham uma ideia de que, olha aqui de amarelo, o ser humano ele ocupa um lugar especial no universo e, portanto, os artistas não se submetem a imposições de reis e sacerdotes, tá? Então, primeiramente, no início, quando eles começaram a produzir sua arte, eles começaram imitando os povos egípcios e alguns povos do Oriente, né? Lembra quando eu falei sobre os mesopotâmios, que alguns historiadores gregos visitavam esses lugares e falavam sobre eles? Pois é. Então, os gregos, eles viajavam bastante e eles observavam o que os outros povos estavam fazendo, eles tinham contato. E no início, eles fizeram muita coisa influenciada. As colunas das arquiteturas gregas, né? Acho que a gente vai ver mais para frente, são inspiradas nas colunas egípcias, né? Os egípcios também usavam colunas. O fato de as residências gregas terem como se fosse um terraço interno, né? Que eles chamam depois de peristilo, tem vários nomes para as residências, para os locais nas residências, e esse local específico, ele também é inspirado na arquitetura egípcia, das residências egípcias. Então, inicialmente, eles imitavam os egípcios e alguns povos do Oriente, mas, como eles eram livres, com o tempo, eles criaram uma arquitetura, uma escultura e uma pintura próprias. Então, a gente vai ver que mais para frente eles têm uma forma própria de agir, tá? O conhecimento expresso pela razão estava acima de qualquer crença em qualquer divindade. Então não tem essa não. A razão ela é mais importante do que a religião. Os gregos eram religiosos, eram sim. Eles começavam a sua arte pensando em uma arte religiosa, sim. Mas eles não se prendiam a isso porque a razão era mais importante. Tanto é que até hoje nós temos pessoas com correntes filosóficas, influências de pensamentos filosóficos baseados nos filósofos gregos, né? A arte grega, diferentemente do Egito, não estava submetida a convenções rígidas. E a gente vai começar com a escultura do período arcaico. Então, o primeiro tipo de escultura que surgiu foi o kouros. Essa palavra kouros significa homem jovem,
tá? E ela define as primeiras esculturas que eles fizeram, que eram em mármore, de grandes figuras masculinas, nuas, eretas, né, sempre paradas, em rigorosa posição frontal. Então, eles tinham essa influência egípcia, né, da lei da frontalidade. Se você vê, essas esculturas são muito parecidas com as esculturas egípcias, tá? O peso do corpo é igualmente distribuído entre as duas pernas. Então, ele tem essa influência de egípcio, não só na forma de esculpir e no formato da escultura, como também eles usarem materiais em grandes blocos de pedra, né? E usavam a lei da frontalidade e a rigidez. A apreciação da simetria natural do corpo humano era uma coisa muito importante para os gregos, porém, o artista grego achava que a escultura não deveria se assemelhar ao seu modelo humano, e ela teria que ser um objeto belo em si mesmo, e a partir daí, Platão e Aristóteles começam a criar seus conceitos de estética, que é a filosofia da arte, tá? Isso a gente vai deixar, esses conceitos de estética a gente vai deixar para um outro momento, tá? Então começa o início da evolução da escultura. Então primeiro eles começaram copiando o Egito no período arcaico, e ainda no período arcaico eles começaram a evoluir, porque eles percebiam que essa escultura era muito rígida, ela não indicava movimento nenhum, era uma escultura de uma pessoa parada. Então essa rigidez, essa falta de sensação de movimento começou a incomodar e passou a ser insatisfatório. Então eles começaram a fazer algumas mudanças. O início dessas mudanças é com a escultura Éfebo de Critios, que é essa escultura com um fundo vermelho aqui, que vocês estão vendo. Então, essa escultura ela mostra uma quebra dessa frontalidade, tá? A pessoa, gente, essas partes que estão faltando na escultura, braço pela metade, uma perna pela metade, isso aí que não é que eles esculpiam desse jeito, não, tá? É porque eles usavam material mármore, que era muito pesado, a gente vai ver mais para frente, que se quebrava com facilidade. Então, com o peso das próprias partes, tá? Então, eles começam a quebrar essa frontalidade. Então, em vez da escultura estar totalmente de frente, com o rosto olhando para frente, então você tem um rosto olhando um pouco de lado, não exatamente de frente, tá? Então, você já quebra isso aqui. Você vê que o peso do corpo não está distribuído igual nas duas pernas, como nessa escultura. Você vê que está aqui mais o peso nessa perna e essa perna mais relaxada. Então, esse quadril está um pouco mais elevado, aqui o quadril está na mesma proporção. Então, aqui essa quadril mais baixo, quadril mais elevado. Então, a cabeça um pouco virada para o lado, isso mostra essa quebra e uma busca por uma mobilidade melhor, mas isso está no início ainda, tá? Quando chega no período clássico, então ele continua buscando superar essa rigidez e começa a criar esculturas em outras posições que não essas posições com os braços para baixo o tempo todo, tá? Então o material mármore começa a se mostrar muito ineficaz, inadequado, porque como ele é muito pesado, então, por exemplo, essa escultura aqui feita em mármore, ela se quebraria toda. Tá? Porque esse braço aqui estendido não ia aguentar o peso, ele não está apoiado em nada. Então, esses braços se quebrariam, como é o caso de algumas esculturas, tá? Que os braços estão e pernas estão quebrados, tá? Então, aquilo que não tivesse apoiado iria se quebrar, então eles começam a procurar um outro material que fosse resistente, e aí eles começam a fazer esculturas em bronze. Não significa que todas as esculturas do período clássico e a partir do período clássico na Grécia vão ser de bronze, não. Eles começam a experimentar, mas muitos continuam fazendo em mármore. Então, você vai ver esculturas dos dois materiais, tá? Inclusive, mais para frente, você vai ver esculturas mistas que utilizam dois materiais. De qualquer maneira, o importante é saber que, a partir do período clássico, eles começam a usar a escultura em bronze por causa disso, porque o material mármore começa a se tornar inadequado para as posições diferenciadas de mobilidade que eles querem dar, tá? Apesar deles utilizarem esculturas com outras posições, que não eram uma frontalidade total, ainda assim eles não estavam muito satisfeitos com essa imobilidade do corpo, porque se você observar, todos os músculos do corpo mostram uma certa tensão, e o quadril, o tronco, ainda está muito rígido. Então, ainda eles querem que a escultura apresente naturalidade, como se, porque assim, para os gregos antigos, a gente vai ver quando for ver estética,
era muito importante a questão do belo, né? E para eles o belo estava no realismo, certo? Não no realismo total, porque eles não copiavam o modelo, tá? Eles criavam aquele ideal de beleza, tá? Então eles nunca iam fazer uma escultura de uma pessoa que existe de verdade, colocando todos os defeitos dela. Não, eles iam melhorar e fazer aquilo se tornar uma escultura idealizada. E aí eles começaram a perceber que eles não estavam parecendo um corpo real, estava parecendo um corpo rígido demais. Músculos extremamente retesados, um tronco bastante tenso, então essa busca pela mobilidade continua, tá? E a solução é encontrada ainda no período clássico com a escultura doríforo do escultor Policleto, tá? Então, ele faz alternância de membros tensos e relaxados. Então, você tem aqui um braço tenso, um braço relaxado, uma perna tensa, uma perna relaxada, músculos tensos, músculos relaxados. Então, ele percebe que essa alternância de músculos tensos e relaxados de um lado e outro, de curvas suaves de um lado e de outro, isso faz com que dá a intenção de movimento. Além disso, se você olhar as pernas, o peso do corpo todo está na perna direita e a perna esquerda ela está bem relaxada para trás, só na pontinha do pé, como se ele fosse a qualquer momento dar um passo e sair caminhando. Então, isso foi foi a solução encontrada para gerar uma mobilidade e a partir de então, no próximo período, que é o período helenístico, eles chegam no auge da representação da mobilidade, da naturalidade do corpo, certo? Eles também começam a surgir esculturas que representem na forma humana conceitos e sentimentos. Então, eles começam a esculpir ideias, como a escultura da paz, né? Então, ele personifica a paz como numa forma humana. O amor, a liberdade, a vitória. Eu vou mostrar, inclusive, uma escultura chamada Vitória de Samotrácia, né? Porque é o local onde ela foi encontrada, é a Samotrácia, e é uma escultura que apresenta uma ideia, um conceito. Ele esculpiu a vitória no formato humano, tá? Também é no período helenístico que surge o nu feminino. Então, antes disso, todas as esculturas femininas eram vestidas, apenas os homens eram nus. Inclusive, lá atrás, ó, aqui no período arcaico, quando a gente tem a escultura couros, havia a versão feminina chamada coré, K-O-R-E, coré. E essa versão feminina era completamente vestida, né? A mulher do mesmo jeito que o cara, de frente, com os braços para baixo ou um braço levantado segurando algum objeto, e era chamada de coré, mas ela estava completamente vestida. Então, a partir do helenístico, a gente tem no feminino, mesclando também com esculturas de tecidos, tá? O auge da mobilidade também vem com isso, não só com o corpo, mas a escultura em pedra do movimento de um tecido, tá? Eles também começam a fazer esculturas que levem o observador a circundar a escultura e ver ela de todos os lados, então em 360 graus. Então, essa escultura mesmo, ela tem detalhes do outro lado para a pessoa poder vê-la em qualquer parte dela, tá? Também começam a aparecer grupos de figuras em uma única escultura. Então, uma escultura que, em vez de ser de uma única pessoa, você tem 3, 4 pessoas sendo esculpidas numa única escultura, tá? E isso pensando na mobilidade de cada uma, tá? Vem também a dramaticidade a partir de contrastes, relaxado e tenso, nudez e vestes, vida e morte, membros tensos e membros relaxados. E aqui a gente tem uma escultura helenística, tá? Isso aqui é a Vitória de Samotrácia. Ela não foi esculpida sem cabeça, tá? A cabeça dela foi removida, quebrou, né? Por ser uma escultura de mármore. Veja como ele usa os tecidos, né? Uma coisa que sugere muito movimento, as asas abertas, esse tecido como se estivesse sendo levado pelo vento. Há indícios de que essa escultura ficasse na proa de um navio, né, na frente do navio. Então, imagine como essa escultura deveria ser bela, né, e apresentar realmente uma vitória para aquele navio que estava
indo adiante. A gente tem aqui a escultura do soldado Gálata e sua esposa. Essa escultura representa todos aqueles contrastes que a gente viu. Então, você vê o homem tenso e a mulher relaxada, a vida e a morte. O soldado matou a esposa e vai se matar, tá? Não sei se ele pegou a mulher dele, chegou mais cedo em casa, né? Mas, enfim. Você vê aqui que a escultura ela tem muitos detalhes, tá? A mulher está vestida, o homem está nu, então nudez e vestes, os contrastes, né? E você vê que ela dá para você ver os detalhes olhando pelo lado da mulher e olhando pelo lado do homem. Então é uma escultura em 360 e é um grupo escultórico, ele é uma escultura em que tem mais de uma pessoa nela, tá? Então vamos relembrar a escultura grega em 3 períodos. Período arcaico, a gente começa com um estilo couros que imita o egípcio e é extremamente rígida. E aí, ainda no período arcaico, surge a escultura, né, de Critios, em que tem essa escultura onde começa a quebrar um pouco essa frontalidade e essa simetria, tá? Depois vem o período clássico, em que eles começam a fazer experiências com novas posições, mas ainda tem a rigidez. Então, aqui nesse discóbulo, você vê que todos os músculos do corpo estão retesados, tá? E o mármore começa a se apresentar um material inadequado porque ele começa a se quebrar em determinadas posições. E depois do período helênico, quando estamos no auge dessa movimentação, a gente começa a surgir o nu feminino e os contrastes entre membros relaxados e tensos, a nudez e vestimenta. Começa a aparecer também esculturas de tecidos, né, nas esculturas, principalmente dos nus femininos, em que você sugere mais movimento, e grupos escultóricos, onde você tem 2 ou mais pessoas na mesma escultura. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Eu vou deixar para vocês algumas atividades lá na plataforma. Até a próxima. Tchau, tchau.